E é o tema desta noite, Juventude Transviada. Fiquei pensando assim, se passa alguém na porta olhando, nossa, cara, a igreja está passando filmes. Isso aqui foi falando aí da gente assim, sem compreender. Na verdade é só chamar a atenção para o tema e de fato essa cena, ela nos faz pensar em Provérbios 31 que acabamos de ler essa noite, né? E já vimos na semana do mês do lar, semana passada, como uma família cristã poderá suportar os momentos de crise, se aproximando de Deus e dos seus, né, dos membros da família. Vimos que toda a família alicerçada em Cristo, que é a rocha, poderá, no tempo de tempestade, confiar e louvar a Deus. O tema era Dançando na Chuva. Esse filme Juventude Transviada, ele é um filme de 1955. E retrata o comportamento da juventude daquela época, que não mudou muito, ou até piorou. Os jovens sempre desejam viver a adrenalina do momento, né? Querem ter promoção e, assim como nós vemos em Provérbios, e o filme também mostrou isso, muitas vezes a situação de vida leva à morte. E basta observarmos o que acontece, né? Tragicamente, na semana passada, fiquei conhecendo um MC chamado MC Kevin, nunca tinha ouvido falar dele, mas ficou famoso, pelo menos para mim, a partir do momento que ele foi manchete nos jornais, na televisão, por aquilo que aconteceu com ele no Rio de Janeiro. Jovens se acham imbatíveis, imortais, acabam perdendo a vida de bobeira, né? E geralmente isso acontece quando um amigo atiça ele, né? Quando a gente é mais novo, principalmente os rapazes, né? As moças também, não nesse sentido, mas no outro. Um rapaz chega e fala, mas você não é homem. Se você é homem, pula. Né? Ou para as moças, se é mulher, sai com ele. E começa a criar esses desafios e nós não queremos ficar para trás. Como assim, não sou homem? Eu vou pular. Ou, se não é homem, pula aí no rio. Aí morre, né? Porque homem também se afoga. E nisso, então, infelizmente, muitos perdem a vida. Meninos, meninas perdem a vida. O número de meninas com 15, 16 anos, 14 anos grávidas é uma novidade, porque aceitam o desafio das outras em se deitar com o rapaz para mostrar que é mulher. Outros entram no mundo das drogas porque um amigo desafiou a um trago, uma cheirada, um gole, e a gente sabe que isso é uma coisa real. Nós vivemos uma época em que os desafios para um jovem se manter puro, íntegro, é cada vez maior. Eu me lembro quando nós morávamos em São Paulo, o bairro do Jardim São Luís, ele era considerado a Baixada Fluminense, tamanha violência, tanto é que nós tivemos vizinhos que chegaram a frequentar a igreja conosco. Um morreu a tiro, foi roubar um carro, levou um tiro. Uma outra família, acho que a maioria puxou gancho na cadeia, né? A família do Pina. Minha mãe sabe, ela Pina, ela sabe. Gente, nem sei o nome dele, a família, mas é o Pina, né? O Carlinhos, Chuquinha. Era amigo, frequentava essa casa, comia em casa. Jogava bola, ia para a igreja com a gente. O que levou um tiro na testa foi o Eduardo, que vinha. Chegou a frequentar acampamento conosco. Foi roubar um carro, um amigo, e um amigo na moto, ele na garupa, apontou a arma para poder fazer o motorista sair. Só que um vigia do outro lado da rua tinha uma arma e deu um tiro, que pegou na cabeça dele. Não precisava disso, o rapaz
de uma família bem estruturada, tinha condições financeiras, mas que foi desafiado. Então, nós vivíamos num lugar onde havia essas possibilidades. Né? Talvez eu vou falar uma coisa aqui, minha mãe não sabe, mas me ofereceram droga na porta de casa, maconha. Meu pai parado no caminhão, tinha uma árvore, um lugarzinho bem escondidinho, e uma vez chegando da escola, o rapaz ofereceu para mim. Eu falei, não quero isso não. Então, os desafios para nós manter puro e íntegro são muito grandes. Os conselhos de Salomão, os conselhos da palavra de Deus, são para os nossos dias. E aqui vai um alerta para os pais, para os filhos, né, para os jovens, crianças, os adolescentes, aqueles que não são pai nem mãe, mas têm uma influência sobre um filho, sobre uma criança. A importância de criarmos essas crianças no caminho do Senhor, a fim de que eles não desviem dos caminhos de Deus. Nós sabemos que o nascimento de uma criança é um momento muito bonito, né? É um acontecimento muito bacana, é emocionante. Eu lembro quando o Dante nasceu, mesmo distante, o Davi com a gente no vídeo, né? No celular, falando conosco, e de imediato mandando uma foto, nós vendo aquilo, né? Eu e Isabel e o Pedro ali, que nem bobos, né? Aquela emoção é muito grande. Só que os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos, que é uma delícia, ficam para trás, né? E embora sendo uma alegria naqueles primeiros anos, o Senhor Jesus fala lá em João 16, 21, o Senhor Jesus, ele diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido a um homem. Então a alegria de nascer a criança, ela, né, a felicidade que toma conta do lar é muito grande. Só que o tempo passa, as crianças se tornam adolescentes, jovens, e é necessário então criar um temor, né, a atmosfera de temor do Senhor, a atmosfera de harmonia, fazendo com que eles tenham a noção correta de quem são eles. Ali, Salmo 127, 3 diz que as crianças são herança do Senhor. Então é necessário as crianças saberem disso, que elas estão num lar onde ela é amada, onde ela vai ser criada com toda a pecadora, quando ela, por meio de atitudes, revela um caráter de egoísmo, por exemplo. Eu já contei a história de um irmão, eu não lembro o nome dele agora, mas do tempo dos puritanos, e ele era pastor de uma igreja, e quando ele ia visitar uma família que tinha acabado de ganhar uma criança, ele falava assim: aonde está o monstrinho? Pastor, como assim? O que é angina? Anjo não é. Toda criança nasce e ela, mais cedo ou mais tarde, manifesta o pecado. Naquela fase infantil, né, ela não tem noção, mas ela está manifestando já o que é pecado, o seu pecado. E então nós temos que aprender, nós somos incentivados, devemos incentivar os pais, aqueles que têm a responsabilidade sobre crianças, incentivar a trazer as crianças a conhecer o Senhor Jesus Cristo o mais breve possível. E isso não acontece apenas trazendo elas à igreja, levando aos cultos. É preciso que os pais evangelizem seus filhos. É preciso que os pais disciplinem os seus filhos nos caminhos do Senhor. Os pais precisam checar o âmago do comportamento da criança, corrigir quando necessário. A Bíblia ensina que o coração é o centro do controle da vida. A vida de uma pessoa, a vida de uma criança, reflete o que está no seu coração. Provérbios 4, versículo 23.
Sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, esse cuidado que nós temos que ter, né? O coração, ele vai determinar o comportamento da pessoa. Aquilo que você fala, aquilo que você expressa, vem da orientação do seu coração. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou isso lá em Marcos 7, versículos 21 e 22, quando ele diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. 23. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, se você não alimenta o coração de uma criança com a palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, ela vai manifestar tudo isso que o Senhor Jesus acabou de nos falar aqui. Então, por essa razão, mais do que curtir a infância, e realmente é gostoso você curtir a infância de uma criança, é preciso se preocupar com o futuro espiritual dessa criança, dos nossos filhos. E aqui eu quero fazer uma observação. Muitas vezes nós achamos engraçadinho o que uma criança faz, mas que se fosse feito por um adulto é muito feio. Bíblicos. Eu não estou dizendo que você vai alienar a sua criança, que ela não vai poder assistir um desenho animado, mas você tem que ensinar e mostrar para ela o que é certo, o que é errado. Um dos desenhos que mais sucesso fez e faz é o Pica-Pau. Mas se tem um bichinho que ensinou o que é errado na vida de uma criança, é o Pica-Pau. Só fazia coisa errada. Eu nunca vi o Pica-Pau fazendo nada de bom. Só aprontava. Era um esperto. Né? E o Leôncio lá, coitado, sofria na mão do Pica-Pau. A gente assistia aquilo e achava engraçado. Mas nós temos que mostrar para a criança que aquilo, embora o desenho, muitos acabam se tornando, não digo um pica-pau, mas um picareta, agindo, tentando se dar bem em tudo, passando a perna nos outros, porque a vida foi construída em cima dessas histórias de malandragem. E essa é uma questão de prioridade máxima no lar cristão. Ensinar a criança é uma questão básica. Porque, como vimos, no coração é onde tudo acontece. O coração é o centro do controle da vida. Nós não podemos pensar que uma criança ela terá uma mudança de atitude num clique, quando se tornar adolescente. Que ela vai acordar um dia, eu sou gente, eu tenho que fazer o que é certo. Se ela não for ensinada, né? Tem muitos pais que se sentem decepcionados. Aonde foi que eu errei? Errou em não ensinar, errou em não dar exemplo, errou em mostrar para o filho que ser esperto, que ser malandro é legal. Como o pecado está enraizado no coração da criança, nós precisamos entender que ajudar os nossos filhos a corrigir isso é algo muito importante, né? Nós precisamos entender e ajudar o filho a uma mudança de coração, a produzir um comportamento diferente. Muitos pais, como eu disse, ficam chocados e não terem percebido como o coração dos seus filhos se desviaram para produzir tal comportamento. Mas meu filho nunca mentiu, mas um dia vai mentir. Meu filho nunca falou tal coisa, mas vai falar. Porque se não for ensinada nos caminhos de Deus, ela vai viver, porque ela vai conviver com crianças que vivem assim. A maioria das crianças da escola onde ela estuda são crianças que não vêm de lar cristão. Muito raramente um lar, quando eu digo um lar cristão, o lar onde a família confessa Jesus Cristo como Salvador, é muito raro você ter uma família que não confessa Cristo, que mantém os bons padrões. A maioria
vive comportamentos errados. E nossos filhos vão ver aquilo e vão achar muito bacana. Eu lembro quando o Davi começou a estudar, e depois eu falei a mesma coisa para o Pedro, um dos conselhos que eu dei para ele foi o seguinte: olha, quando você entrar na escola, observa quem são os bagunceiros. Você olha assim, quem são os bagunceiros? Identificou? Identifiquei. Sai dele. Cumprimenta, conversa, mas sai dele. Não anda com ele. Não faça o que ele faz, porque você vai se dar mal. E é fácil isso, a gente percebe claramente quem é o cara que está lá para estudar, quem é o que está para aprender e ser gente. E parece que esses que só estão lá para bagunçar, ele tem um imã que atrai, né? Mas atrai quem? Atrai aqueles que têm um coração já contaminado, não foi doutrinado, não foi disciplinado, não foi ensinado pela palavra de Deus. Então é muito importante os pais, e é um trabalho árduo, você ensinar a criança no caminho de Deus. Às vezes a gente fala, uma criança nasce pecadora, mas pastor, o que é isso? Meu filho, minha filha, o meu filho mal aprendeu a falar. Mas quer ver uma prova disso? Quando uma criança, você já viu uma criança, por exemplo, dar um brinquedo para um amiguinho de boa vontade? Geralmente é com briga, não quer dar, quer tomar o brinquedo da outra criança. Ela já tem o dela, mas ela quer tomar o outro, ela não dá de boa vontade o brinquedo para outra criança. Isso mostra o quê? Egoísmo. Geralmente uma criança só entrega o brinquedo a outra no meio de choro, briga, birra. A criança não aprendeu a ser egoísta, ela é egoísta. E o que ela precisa aprender é partilhar. O que ela precisa aprender é doar, abrir mão. E isso é necessário ensinar. Caso contrário, ela seguirá o próprio coração. Então, o primeiro ministério de um pai, de uma mãe, de um tutor, de uma criança, é doutrinar o coração para as coisas que agradam a Deus, para as coisas de Deus. E mais ainda, levar ela a conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Em relação a adolescentes e jovens, e os que estão aqui devem prestar atenção nisso, depois desse primeiro contato com a palavra de Deus, geralmente criança que é criada na igreja, ela com 5, 6 anos fala que aceitou Jesus. A única criança que eu ouvi que falou que não aceitava Jesus foi a vida. Tudo aceitou Jesus. Você quer aceitar Jesus? Você quer ir para o céu? Ela mudou de ideia agora, né? Meu filho aceitou Jesus. Ela aceita Jesus na primeira infância. Mas, o que é preciso fazer é checar, quando chegar na adolescência, para saber se o caminho e as decisões que elas tomaram são realmente baseadas naquilo que a palavra de Deus diz, ou é apenas aquilo que uma criança fala. O Dr. Ted Tripp, que é um pastor americano, escreveu vários livros, entre eles o livro Pastoreando o Coração da Criança. Ele exorta aos pais a checarem a salvação dos seus filhos quando eles entrarem na fase da adolescência. E ele diz que isso deve ser feito porque muitos pais se contentam quando os seus filhos, com 3, 4, 5 anos, dizem ter aceitado Jesus no coração. E depois disso esquecem: meu filho aceitou Jesus, elas já são capacitados por conta própria a crescer na fé. E a partir daí, então, é por conta dela. Elas vão saber tomar as boas decisões, afinal, ela já tem Jesus no coração. Porém, o Dr. Ted diz, é necessário, ele usa o termo reevangelizar, ou checar as convicções dos filhos, a fim de confirmar se elas de fato compreenderam que são pecadoras e que a transformação de vida se deu pelo arrependimento dos seus pecados. E aqui há uma fronteira onde todos os pais e filhos precisam se encontrar. A partir dessa fronteira, onde você checa as convicções dessa adolescente, desse jovem, a partir daí, você deve intensificar aquilo que já devia ter começado lá na infância, que é o discipulado.
Não pense que é o papel do pastor discipular seu filho. Não pense que é a professora ou o professor da escola dominical que vai discipular seu filho. Quem discipula o filho é o pai, a mãe, o responsável por aquela criança. Não acha que é o pastor. E que pior ainda, tem família que põe os filhos contra o pastor. Se você não fizer o que eu estou falando, coloca o pastor. Aí o filho detesta. Eu falo às vezes para ele isso. Se você não me obedecer, eu falo com o pastor, né? Aí ele obedece. Né? Mas já viu esse tipo de coisa? Olha, eu falo com o pastor, hein? Aí, olha lá, o pastor está bem. Mas você não está bem também? Corrige você. Não é o pastor que tem que corrigir. Então, há uma necessidade de discipular os nossos filhos na infância, na adolescência e na juventude. E o papel do pai e da mãe é trabalhar para Deus, orientando os filhos em direção a Ele. Entender essa função, né? A função de agente de Deus para manter os pais, né? Focados na tarefa de discipular. É difícil? É lógico que é difícil. É cansativo? É exaustivo? É. Mas é recompensador. Não é uma tarefa simples, não é discipular um filho, uma criança, não é apenas acordar ela no domingo de manhã, arrumar ela e falar, vai para a igreja, está na hora. Não é isso. Mencionando novamente os puritanos no século que os puritanos eram do século XVII, né? Eles tinham como prática, após o culto matutino, não havia escola dominical naquela época, então havia culto matutino e alguns tinham culto vespertino. Mas depois do culto matutino, o pai, quando chegava em casa com a família, perguntava para cada filho o que eles aprenderam do sermão. Então todos assistiam o culto junto. E o pai perguntava para cada filho o que foi pregado naquela manhã. E cada criança, cada filho, na idade, né, respeitando a idade de cada filho, os menores têm uma compreensão menor, os maiores têm uma compreensão maior, mas cada um falava. E o pai fazia perguntas para que os filhos pudessem absorver aquilo que foi ensinado naquele dia. E durante a semana, o próprio pai explicava a Bíblia para os seus filhos. Esse era o papel que eles tinham, a função do pai dentro do lar. Como eu disse, isso dá trabalho. Mas, como diz um ditado, é melhor ter trabalho na criação do filho do que eles darem trabalho quando forem grandes. Porque depois, visitar um filho na cadeia, numa casa de detenção, na fundação de casa, levar flores no cemitério, é terrível. Por quê? Abriu mão do privilégio de ensinar a criança no caminho em que deve andar. O conselho de Salomão em Provérbios 1, especialmente versículos 10 a 19, né, que fala mais diretamente a respeito disso, falando como o jovem deve evitar a má companhia, né? Como eles devem desviar da pessoa de má índole. Esse conselho que Salomão dá aos jovens na questão de evitar a má companhia, amigos que tentam seduzir os demais na prática do mal. E como eu falei, não é de hoje. 55 retratou a juventude daquela época, mas antes de 55, a juventude também, sempre aqueles de má índole, aqueles que procuravam viver na marginalidade. E o conselho de Salomão é que o filho deve desviar desse caminho, que o filho deve não deixar de ser seduzido por esses amigos, né? Por esses que querem apenas praticar o mal, amigos que tentam seduzir, como Salomão fala, na prática do mal. E
Os nossos dias, como eu falei, nós temos, talvez, se eu posso usar o termo, um cardápio maior, mais abrangente, um cardápio talvez até irrestrito, porque hoje em dia os meninos e as meninas já na idade têm acesso, por exemplo, à internet. E a internet tem muita coisa boa, mas tem muita porcaria. E tem pai que não está preocupado em instruir, em falar para o filho, para a filha, olha, cuidado. Eu não estou falando apenas aqui de pornografia, mas estou falando, toma cuidado, esses chamados influenciadores digitais, tem uns que são terríveis. Ensina a criança a falar, qual o problema de você, menino, beijar um menino na boca? Qual o problema de você fazer isso? E tem lá os seguidores, todo mundo gosta dele. Ele é um cara descolado. Ele é bacana seguir. Ontem, sábado, estava vendo essa vez que foi na televisão, aí apareceu aquele programa Mega Senha, uma moça lá, influenciadora digital. Aí fui ver quem ela é. 1.200.000 pessoas em seguida. 5 milhões? 5 milhões? Não tem nada, só besteira. Uma coisa boba. Quem é que segue um trem desse? Que não tem nada para ensinar. 5 milhões. Aí você vê lá, né, alguns famosos aí, a gente não quer dizer nome, mas que geralmente tem aí acesso não apenas na influência, infelizmente, né, e o Brasil tem uma situação terrível. Esses influenciadores não estão apenas influenciando crianças, jovens, adolescentes, até ministro do Supremo Tribunal, né? Um certo ministro que fez uma live com um desses influenciadores, o cara não tem nada para ensinar. Então eu preciso checar, olha, cuidado, olha esse rapaz aí, esse aí que pula na piscina do Nutrela, cuidado, hein? Esse aí que o cabelo cada dia é de uma cor, cuidado. Olha o que ele está ensinando. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito do que ele está ensinando. Ele está em contrário à palavra de Deus. Então tome cuidado. É um trabalho, como eu falei, exaustivo para os pais, mas que é preciso fazer. É necessário fazer. Então o pai e a mãe devem ficar bem atentos com o que os filhos andam vendo, falando, fazendo, com quem eles convivem. É triste. Às vezes um jovem, e agora, por causa da internet, não é mais, a gente não tem mais, não faz mais o flagrante, né? Aí eu passei na rua e vi o adolescente da igreja em tal lugar. Não, eles não postam na internet. Aí você vê os lugares onde eles estão frequentando. Recentemente, Elizabeth, conversamos com um desses adolescentes, olha, cuidado, olha o que a gente está seguindo. Porque a oferta é muito grande. E nós, como pai, devemos zelar para que nossos filhos possam evitar esse caminho. Né? Quando Salomão exorta o cuidado de não andar em má companhia, essa má companhia que Salomão está dizendo é alguém que já arruinou a própria vida. E o que ele quer fazer agora? Arruinar a vida dos outros também. É isso que ele quer fazer. Eu já estou na roça, vou levar outros comigo. Eu não vou ficar sozinho. Porque quando alguém falar para mim, fala, mas fulano também fez. Então é esse tipo de gente que Salomão fala, toma cuidado, evita, não seja seduzido por eles. Não vá pelo caminho que eles estão seguindo. E o texto aqui em questão, que Salomão fala no capítulo 1, retrata uma gangue de rua convidando o jovem para participar de um assalto à mão armada. Vamos ler novamente os versículos aqui. Versículo 11, Provérbios 1. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemos-nos vivos como o abismo, e inteiros como se dessem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos despojos da nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos
uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas no caminho deles, guarda das veredas os pés. Então, é esse tipo de gente. Ah, mas eu não ando com ladrão, eu não ando com bandido. Mas não estou dizendo aqui, Salomão está dando exemplo de alguém que está indo fazer um assalto. Mas quantos outros estão andando fazendo outras coisas que depois te levam, muitas vezes, a prática do roubo, do assalto, até mesmo do assassinato. Então, evita se comprometer com as pessoas. Como eu falei, né? Por educação, cumprimento, mas não anda junto. Não ande no caminho dessas pessoas. Graças a Deus, por exemplo, do meu pai e da minha mãe, a turma barra pesada do bairro respeitava muito a gente, porque sabia quem era filho. Aí se é filho de Sebastião, não mexe com eles não. Então nós nunca tivemos problema. Uma ou outra sem noção que não sabia quem a gente era. Né? Mas depois, quando ficar sabendo, porque meu pai sempre foi uma pessoa que respeitou todo mundo. Nossa, meu pai tinha uma caminhonete lá, a gente ia com a caminhonete para o zoológico, tinha uns 30 em cima da caminhonete. Né? E eram pessoas que depois foram para a cadeia, morreram. Mas sempre respeitaram. E quando convidava para fazer algo errado, a gente falava não, mas respeitava. Porque tinha um exemplo. Mas quando o pai e a mãe não dão o exemplo, o filho fala, mas meu pai e minha mãe não fazem isso, por que eu vou fazer? Então toma cuidado. Né? O trabalho ele é árduo. E aqui Salomão então aconselha aos jovens, aos adolescentes, a evitar essas pessoas. Né? É possível, em meio à sociedade em que nós vivemos, o jovem sentir-se honrado em rejeitar o convite dessas pessoas de má índole. Né? Alguns talvez se sentirão até honrados em seguir pelo caminho deles, mas a verdadeira honra está em não seguir o caminho deles, andar nos caminhos do Senhor. Talvez alguns amigos, principalmente amigos de escola, de bar, sempre vão zombar. Ah lá o crente, né? Quando eu era criança, adolescente, as pessoas, o crente de pompom quente, né? Para não falar outra palavra. Mas lá, o crente de pompom quente. Né? Aí uma vez eu falei, meu quente mesmo é um inferno quando você vai. Né? Porque toda hora, o crente, você vai para o inferno, lá é quente aqui, né? Então, a gente não sentia aquela pressão dos amigos, mas quanto à honra a Deus pudermos dar e não nos desviar do caminho do Senhor, evitando o mal, de não seguir o caminho que eles acabaram seguindo, que alguns, como o próprio Salomão fala, é caminho de morte, como vimos no vídeo, né? O desafio do Racha, onde um deles acabou morrendo. Então, esses jovens, adolescentes, incautos, geralmente, eles são levados porque não foram disciplinados, instruídos no caminho do Senhor. E eu creio que os jovens, os nossos jovens, são inteligentes o suficiente para saber que entre o caminho da cruz de Cristo e o caminho da juventude transviada, o melhor caminho é o caminho da cruz de Cristo. Não há dúvida disso. Embora para muitos a pressão dos amigos possa parecer algo muito forte, devemos saber que existe uma bênção em manter no caminho do Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 5, versículo 33. Deuteronômio 5, 33, nós lemos assim: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongues nos dias da terra que haveis de possuir. E ainda João 12, versículo 26, João 12, 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai honrará. Então, aquele que segue o Senhor Jesus será honrado por Deus.
Billy Graham, ele aconselhou, né, Billy Graham era um conhecido evangelista americano, faleceu no ano passado, né, com 99 anos de idade. Ele escreveu 10 conselhos para os jovens. E são esses aqui. Primeiro, evite más companhias. Se você andar com os maus elementos, ficará dominado por eles. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6, retirai-vos do meio deles. Segundo, evite o segundo olhar. Se você pode controlar o primeiro, você não pode controlar o primeiro, mas pode evitar o segundo, que se torna cobiça. Guarde os seus olhos. Lá em Jó 31, ele fala que fez um pacto com Deus, uma aliança com Deus, né? Não olhar com olhar impuro para a mulher. Então, às vezes, e aí não é só para jovens, adolescentes, mesmo os adultos, às vezes está andando na rua, passa uma moça com uma roupa que quase não é roupa, né? E aquele primeiro olhar que você está tendo ali é inevitável, mas você continuar olhando para ser levado à cobiça, e isso deve ser evitado. Terceiro, discipline a conversa. Evite piadas e histórias com sentido duvidoso. 1 Coríntios 15, 33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. 4. Tenha cuidado com a maneira de vestir-se. Isso deve ser um assunto em que você deve questionar-se diante de Deus. Que roupa usar? Uma jovem recém-convertida falou: de agora em diante vou vestir-me como se Jesus fosse o meu acompanhante. Infelizmente, a gente vê às vezes moças crentes que se vestem pior que moças do mundo. Parece que o desejo é realmente mostrar, esnobar o corpo. E não é isso que Paulo fala em 1 Timóteo 2, 9 e 10 a respeito da vestimenta da mulher. E homens também, né? Homens hoje em dia também está tendo um mau gosto. Esse tal esse Kevin aí, que morreu, tem uma foto dele, ele está com a calça, a cinta da calça aqui, parece minha cueca, dentro da calça, o PS. Se um entrar aqui com a roupa assim, eu pego aqui pelo. e puxa até o pescoço. Vou puxar. Então você jovem, vem, viu, mano? Vem com a calça aqui para mim. Eu fiz isso com o sobrinho meu, né? O Rafael, né? Maria usa calça, mostrando a cueca, eu puxei para cima, né? Então, tome cuidado com a vestimenta. Se vista para a glória de Deus. 5. Escolha cuidadosamente filmes e programas de televisão que assiste. E também as músicas. E é terrível. Eu até coloquei no Facebook esses dias uma conversa entre dois crentes. Um crente falou assim pro outro: eu estou assistindo a novela Gênesis. O outro: ai, só tem heresia. Eu assisto Game of Thrones. Eu nunca assisti, porque me falaram que é pesado. Eu só peguei uma foto para ilustrar que aparentemente dois homens vão se beijar. Aí o cara assiste Gênesis, que tem um monte de heresia, segundo eles, né? Mas Game of Thrones lá e outros filmes aí, né? Eu às vezes estou em casa assistindo um filme com pessoa em casa, controle na mão, porque eu não sei o que vai aparecer na próxima cena. Tem que correr a fita, porque não é mais fita, né? Mas passar para frente, adiantar, porque. Então evite. Por que nós devemos evitar? Porque se nós vamos acostumando o nosso coração que aquilo é normal, vai chegar uma hora que nós vamos estar praticando a mesma coisa. Não apenas, né, tome cuidado com os filmes e programas de televisão, o sexto conselho é tome cuidado com o que você lê. Muito da literatura contemporânea apela para o instinto sexual. Histórias, romances, né? Isso Billy Graham falando quando ele era adulto, mas ele morreu com 99 anos. Se ele falou isso com 60 anos, é 30 anos atrás, quase 40 anos atrás. Esteja em guarda, sétimo. Esteja em guarda com respeito ao seu próprio tempo de folga. Procure preencher com coisas sadias.
Lembre-se, Davi tinha o tempo em suas mãos, mas preferiu observar Betseba ao banhar-se. E a gente viu o que aconteceu com Davi. Faça uma regra de nunca se envolver em relacionamento pesado. Jovens cristãos deveriam orar antes de cada encontro. Uma vez eu falei isso, pastor, quer dizer que tem que orar no namoro? Lógico. Você acha que o diabo tira folga? Não tira folga. E ele diz, a moça que tem Jesus Cristo em seu coração possui um poder sobrenatural para dizer não aos avanços de qualquer rapaz. E se ele avançar, pode ter certeza, ele não te respeita. E o rapaz que conhece Jesus Cristo tem poder para disciplinar a sua vida. E se arrependa-se caso você tenha tido tal prática. 9. Invista grande parte do seu tempo lendo livros cristãos, a própria Bíblia. Salmo 119:11 diz: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Memorize versículos para que quando a tentação chegar, você possa citá-la, assim como Jesus citou quando foi tentado por Satanás. E o 10, cultive Cristo em seu coração e em sua vida. Deus o ama e uma forte fé nele tem livrado muitos homens e mulheres de cometer pecados, especialmente da imoralidade. São 10 conceitos práticos que o jovem adolescente deveria exercitar em sua vida para não desviar-se dos caminhos do Senhor, para não se tornar um jovem transviado, um jovem que saia dos caminhos do Senhor. É muito triste quando a gente ouve notícia de alguém que foi criado no nosso meio e que hoje está completamente afastado dos caminhos de Deus, vivendo vidas desregradas. Da mesma forma, eu falei um tempo atrás, quando a gente encontra um amigo por Facebook, uma amiga no Facebook, e sabe que está servindo ao Senhor, que é crente, que está lá numa igreja, tem sido fiel a Deus. Fico contente em ver meus amigos no tempo de acampamento, todos firmes aí, mas também quando vejo um ou outro que se desviou, que está completamente aí afastado do caminho de Deus, é triste. Para que você não venha a cair nesse mesmo erro, se aproxime de Deus, para que você não venha a se envolver com amigos que não temem a Deus, se envolva com aqueles que temem ao Senhor. Aliás, é outra coisa importante, ande com aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, porque um vai ajudar o outro. E eu sei que aqui na igreja o tempo de paciente é pouco e cada um vai para a sua casa durante a semana, mas procure no seu bairro, na sua escola, aqueles que fazem parte da fé em Jesus Cristo, aqueles que têm a mesma temor ao Senhor, e ande com eles. No meu tempo de escola, a diretora permitia que os crentes se reunissem, estavam no canto lá, tocavam violão, ficavam conversando. Aí tirava um turminho que estava lá escondido, fumando cigarro dentro do banheiro. A gente andava com quem professava a mesma fé que a gente. Foi assim que surgiu, por exemplo, a Associação Bíblica Universitária, a ABU, a Mocidade para Cristo, onde eles procuram alcançar os jovens universitários por meio da reunião daqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, quando você vai para casa durante a semana, quem são os amigos que são crentes, que você pode ter realmente amizade? Pode conversar, pode orar, falar as coisas de Deus. Ande com essas pessoas. Evite os amigos que andam pelo caminho do mal. Você só vai ter a ganhar. Pode ter certeza disso. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, como aqueles, como eu falei no começo, têm a responsabilidade de instruir as crianças, possam fazer isso com zelo, orando a Deus para que eles possam crescer bem sempre. E você que é jovem, adolescente, receba os conselhos dos pais e entendam que eles estão fazendo isso para o teu bem, para o teu futuro. Amém? Amém.